Olá, chegamos ao segundo dia da rodada de sabatinas com os candidatos ao governo do Ceará. Nós convidamos todos aqueles que têm representatividade no Congresso Nacional. Portanto, Eumano de Freitas, do PT, Ciro Gomes, do PSDB e Vera Lúcia, do Partido Novo, que é a nossa convidada deste segundo dia. Ela que é pernambucana, enraizada no Ceará, empresária do ramo hoteleiro e também está no Partido Novo desde o começo, desde meados ali de 2017, né, Vera? Isso. Seja bem-vinda ao nosso podcast Eleições 2026. Muito obrigada pelo convite, Bianca. É um prazer estar aqui e uma felicidade poder mostrar um pouco a cara do Partido Novo, né? Que em Fortaleza ainda não é tão conhecido, né? Apesar de estarmos aqui desde 2017. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Temos aí o senador O Eduardo senador, Girão como figura principal do partido sim, no nosso que hoje estado. representa muito para o nosso estado, né? E também para o Partido Novo. Vera, foi pela saída primária do senador Eduardo Girão, da candidatura ao governo do Ceará, que você está aqui. Depois veio Pedro Brito, que foi colocado ali em convenção, você era vice na chapa Isso. e entrou agora como cabeça de chapa. Como foi tomar essa decisão? Não foi tomar a decisão, foi ter que agir. Como eu digo, o Partido Novo, a gente sai da indignação para a ação. Então, quando chama o Partido Novo, a gente tem que agir. E naquele momento eu precisei tomar uma decisão. Não é fácil, mas a gente precisa agir. Como é que foi essa conversa? Essa conversa foi uma conversa do Girão como amigo. Eu preciso de você, né? Então, eu não tive como dizer não, porque o Girão é muito importante, né, no Senado e para o partido nesse momento. Então, não tem como dizer não para ele. E a senhora pretende acrescentar ao projeto do Novo, que o Novo vinha já trazendo algo a mais? Algo com a cara da Vera Lúcia? É claro que, como empresária, eu ajo com o coração, mas também com a razão, né? Então, como faço a gestão do meu hotel, eu quero fazer a gestão também do Estado, se as pessoas me derem essa oportunidade. Por quê? Precisamos mudar a cara do nosso Estado, gerenciar de forma mais responsável, né? E pensando principalmente no povo, porque eu não posso pensar na Vera Lúcia, que ela é a governadora, mas sim o que o povo precisa, os anseios do povo, porque todos os políticos geralmente pensam em si, né? Em se perpetuar. O Novo não temos isso, nós somos contra a reeleição, mas precisamos servir ao povo, e é pelo povo que estamos aqui. Vera, então falando um pouco aí desse lado empresarial, né, do setor hoteleiro, a senhora tem a iniciativa privada, fui chamada a atenção no começo do podcast, você tem a iniciativa privada como sua trajetória da carreira. E o Estado é uma estrutura grande, complexa, que vai exigir prioridades como segurança, saúde, educação. Como é que a senhora pretende administrar, dentro da sua expertise de empresária, essas áreas tão importantes para o nosso Estado? É claro que quando você entra num momento como esse, onde você vai ter que gerenciar, gestir um estado tão grande, tão complexo como o Ceará, você precisa de pessoas capacitadas. E o Novo, ele pensa muito nisso, ele procura, seleciona, encontra as pessoas realmente capacitadas para ajudar, porque ninguém sabe tudo, ninguém chega sabendo tudo, precisa aprender, mas com certeza, o Novo sempre prepara, como preparou o Zema em Minas, né? E como preparou em Joinville o nosso Adriano Silva. Então, o Novo chega junto e realmente te ajuda a selecionar as pessoas e preparar para essa gestão. Mas quais seriam as suas áreas prioritárias no possível governo? Eu acredito que não tem como você dizer uma área prioritária, porque tudo é importante, porque nós falamos de pessoas. Então, as pessoas têm carências na saúde, a segurança é precária. Então, o empreendedorismo, tudo é importante, porque é um conjunto de coisas que faz um Estado, não é só uma área. Eu não posso priorizar uma área e negligenciar a outra. Então, nós precisamos ser um elo em todas as áreas. Então, nós precisamos trabalhar. O importante é trabalhar para o povo e com o povo, porque é o povo que te paga, então é você que tem que fazer o que o povo quer. Mas, Vera, a segurança pública hoje é um grande gargalo do estado do Ceará, tem sido apresentado como a prioridade para os eleitores. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa área peculiar aqui do nosso estado. Quais são os seus projetos principais? Aqueles que seriam tomados logo no início de uma possível gestão? Conhecer se somos realmente tecnologicamente preparados, porque é impossível hoje você cuidar da segurança se você não tiver tecnologia. Mas não podemos esquecer da parte humana,
que é muito importante. Como estão os nossos agentes? Eles estão realmente preparados, qualificados, estão humanizados, estão sendo respeitados? Então, isso é muito importante, porque não adianta você encher de tecnologia se você não tem gente preparada para usá-la. Para você, pessoas que estão preparadas também, aceitando o desafio, mas também bem pagas, bem remuneradas e também bem cuidadas, porque ninguém vai trabalhar doente ou não estando bem ou feliz. Então, temos que cuidar das pessoas. O efetivo existente hoje no estado do Ceará, falo de policiais, para você, dentro do seu plano, é já o ideal ou haveria concurso público para suprir essas necessidades? Eu acredito que precise mais. Por quê? Porque em várias regiões, a gente não vê policiamento. Não que ele tenha que ser ostensivo, né? Mas eu acredito que está precisando mais pessoas para compor, né, esse órgão. Mas é claro, é com muito cuidado, com muita responsabilidade, porque é isso que o Novo sempre prega, né? Não é encher, mas sim ver a necessidade e colocar a pessoa certa, do modo certo, para poder dar uns resultados bons. Dentro da sua proposta tem inclusive a expansão do grupamento Raio, que é um grupamento ostensivo Isso, para todo o estado do Ceará. com certeza. Para isso haveria mais efetivo. Com certeza. E esse policiamento é um policiamento diferenciado. Ele precisa de um treinamento, né? E não é uma coisa que você faz em 2 minutos, precisa de um tempo, né? Mas isso é importante ser feito em todas as áreas do Ceará, né? Vera, como é que você analisa a estrutura que tem hoje no estado, dentro da segurança pública? Ainda estamos nesse tema. O que vem sendo feito pelo atual governo já é um caminho bom? Eu não posso dizer que está no caminho totalmente bom ou totalmente errado, mas eu acredito que ele está tentando acertar. Acredito que todo gestor tenta acertar, fazer o seu melhor. Mas é claro, o Novo tem a sua política, pensa provavelmente diferente, mas eu não posso estar fazendo uma crítica de que esteja ruim. Mas eu acredito que podemos melhorar ainda. Nessa questão da tecnologia que você citou ainda há pouco, o que deveria ser necessário para o estado do Ceará para melhorar essa questão da segurança? A gente nota que tem muita segurança nas áreas mais nobres, mas precisamos ampliar também essa segurança para as áreas mais carentes, porque é uma forma de monitorar também. Porque, é claro, a gente sabe que nas áreas mais carentes é onde, né, as facções agem mais, né, intimidando as pessoas. Então, a gente precisa levar para lá também toda a segurança que hoje a gente vê nas áreas mais nobres. E esse sistema de monitoramento, ele é mais presente aqui na capital. No interior do estado é bem carente ainda. Então, seria uma proposta levar esse monitoramento por câmeras também para outras cidades. Sim, claro, porque hoje, vendo que o interior está sem esse monitoramento, eles costumam ir e começar a ocupar esses espaços. Então, não podemos deixar ocupar esses espaços. O governo tem que ocupar todos os espaços para que não venha as facções a fazer a parte do governo. Vamos falar então um pouquinho do governador Zema, que agora está como candidato à presidência da República. É do seu partido, ele também vem da iniciativa privada e adotou modelos de gestão que são parecidos com aqueles que você traz dentro do seu plano. O que dentro do governo, dentro da gestão Zema, mais te agrada? Você traria aqui para o Ceará? O Zema pegou uma situação caótica, né, de débitos horríveis, né? Então, ele tentou, com toda a humildade, ir em busca de suporte para poder ajudar o Estado. Porque quando você é eleito no Estado, você tem as pessoas que te elegeram e as pessoas que não votaram em você. Então, você não pode pensar só em quem votou em você, mas também quem não votou em você, que também está nos mesmos problemas. Então, esse modelo Zema é um modelo, para mim, perfeito. É claro que o Novo deu todo o suporte, porque estando na iniciativa privada, você tem uma visão, muitas vezes, de como você gerencia. Mas o Estado é muito macro, é muito mais do que uma empresa, né? Ele tem muitas outras coisas. Então, esse sistema do Zema foi interessante porque ele não faltou humildade para ele buscar o que ele precisava para melhorar. Enxugar a máquina pública é uma das fundamental, iniciativas. Fundamental, porque realmente é isso que a gente sempre prega no Novo. Não adianta você ter tantas pessoas que não trazem os resultados. Aí diz, mas porque esse é um pensamento da iniciativa privada? Mas é claro, você não pode ter na sua casa uma pessoa que você chega à noite, pagou para fazer tudo o dia todo e você chega e quem vai fazer é você. Não. Então, por isso a gente precisa enxugar, mas colocar no lugar, ocupar esse espaço com gente qualificada. E tem no mercado, o Ceará
tem no mercado muita gente qualificada. Mas existe já um planejamento, por exemplo, de secretarias que deixariam de existir numa possível gestão sua? Ou seriam fundidas? No momento, eu não tenho esse dado para te passar, porque eu acredito que precisa ser estudado, sabe? A gente não pode ser leviana e começar a cortar o que o outro deixou, né? E dizer simplesmente que estava errado. Não, precisa se ver, olhar, analisar e aí sim fazer os cortes ou as adaptações necessárias. Outra medida do governador Zema, quando ainda estava à frente do estado de Minas Gerais, foi cortar impostos, que também é uma proposta sua de cortar aí o ICMS de 20% para 18% em média. É isso. Mas mais ou menos. Mas veja só, imposto, a palavra já já diz tudo, né? É uma coisa imposta. E hoje eu vejo que você corra para o sistema simples, ou lucro presumido, ou lucro real numa empresa, ele é sempre um problema. Porque a gente vê que a gente não consegue, com o que a gente está pagando de imposto, ter resultados. Então a gente precisa, para incentivar os empreendedores, as empresas a crescerem, a gente precisa ajudar. Não tem como não ajudar. Não necessariamente eles não pagarem, mas fazer reduções inteligentes, responsáveis, porque isso não pode mexer com o que é o essencial, a saúde, a educação e a segurança. Não podemos mexer nisso. Então, temos que fazer cortes, mas cortes cirúrgicos, né? Não cortes aleatórios e, muitas vezes, irresponsáveis. É isso que eu ia puxar aqui, né? Então, vamos lá. Redução de impostos, todo eleitor quer. Todo Claro, cidadão quer, na claro. verdade. Baixar a carga que você paga com As a alíquotas, máquina... né? Não com a máquina mesmo, com o serviço público também agrada muito ao eleitor, agrada a Claro, todo cidadão, que claro. você sabe que vai entrar mais dinheiro ali em caixa. Mas quando você faz essa conta de redução, redução de pessoal, redução de dinheiro que está entrando no cofre público, como é que a gente faz para expandir o serviço? Para melhorar a segurança, com contratação de pessoal, a saúde, a educação, enfim. Olha, dinheiro tem. Dinheiro, ele existe, ele está ali, só que ele está mal administrado. A questão é a administração, não é a falta de dinheiro. O Brasil já mostrou, próprio na pandemia, nós não quebramos. Toda a Europa ficou terrivelmente sacrificada. E nós ficamos bem, com todos os problemas que nós tivemos, mas nós ficamos bem. Eu mesmo, no setor hoteleiro, que sofri tanto, mas depois da retomada, nós tivemos, assim, muitas ajudas. Por quê? Porque o público estava totalmente perdido, parado, não sabia o que fazer, e de repente disse, não, eu quero viajar agora. Então, para o turismo, depois, foi excelente. Então, a gente sentiu na pandemia, não sabia o que ia acontecer, mas o Brasil tem uma retomada que é fantástica. O povo brasileiro, ele é fantástico nisso, ele não fica chorando, ele vai, ele age, entendeu? Então, nessa cortada, não vai ter o sofrimento para cortar da educação, da saúde ou da segurança. Não, a gente vai enxugar onde precisa enxugar. Nós sabemos que tem... excesso de pessoas em todas as casas. Vamos cortar? E os privilégios também? Vamos cortar um pouquinho na carne? Porque só o povo tem que pagar esse preço. Por que eu não posso eliminar algumas coisas minhas, né? Para poder governar melhor para o meu povo, aquele que me elegeu. Não tem porquê. Então, eu acho que é uma questão de cortes responsáveis. Mas com isso, não é que você vai demitir todo mundo está na rua. Não, não é isso. Isso é utopia, não existe. Mas acredito que exista como enxugar de forma responsável, onde as pessoas se conscientizem de que todo mundo precisa dar um pedacinho. Haveria um plano já de tempo para que essas medidas fossem aplicadas? Olha, ou dentro dos 4 anos? Eu acredito que não se consegue fazer uma coisa assim muito rápida, porque eu digo sempre, tudo muito rápido muitas vezes tende a sair errado, mas tem que ser planejado. Então, é claro, vamos ter esse tempo de campanha para planejar e, quem sabe, um segundo turno, né, para também continuar planejando. Mas é importante que seja planejado e que não se dê tempo, porque as pessoas prometem muito. A gente tem que ter muita responsabilidade em prometer, porque as pessoas criam expectativas. Entrando no governo, assumindo o estado do Ceará, qual seria a sua primeira medida? Sentar com todo mundo para poder conversar sobre o nosso estado. Porque eu não acho legal a gente demonizar tudo o que foi feito. A gente tem que sentar, conversar, criar elos, né? Criar contatos realmente verdadeiros. Porque sem esse contato a gente não consegue governar. Não consegue, não tem jeito. Por quê? Porque você cria uma barreira. É como se você fosse a dona da verdade. Você fosse a toda poderosa. Não, não é assim.
todos nós precisamos um dos outros, então precisamos conversar com todos. É importante, porque lá dentro vai estar deputados estaduais de partidos diferentes, deputados federais, senadores. Então, como que você vai se isolar? Não, você precisa de diálogo. É humano. Política é humano também. Vamos então voltar aqui para as propostas, falar um pouco sobre a educação. O Estado vem apresentando bons índices. O IDEB saiu agora, de 2025, colocou o Ceará ali como destaque nacional, principalmente na primeira infância, nos primeiros anos escolares, muito atingimos importante. ali isso, uma nota acima, inclusive, da média nacional. Dentro dessa faixa etária, o modelo que está sendo desenvolvido, que já está ganhando destaque, seria tocado, continuado numa possível gestão sua? Geralmente, a gente não muda as coisas que estão dando certo. A gente aprimora, a gente torna melhor. E tudo isso é o que o Partido Novo faz. Mas, é claro, a gente precisa olhar, tocar, ver se realmente tudo isso está funcionando. Porque as pessoas não podem simplesmente ser tiradas de uma coisa que estava funcionando para uma coisa nova, que ninguém sabe se vai dar certo. Mas a gente, com certeza, precisa olhar com os olhos muito atentos, muito cirúrgicos no que já está dando certo, para dar continuidade ou fazer algumas adaptações. Existe alguma crítica ao modelo atual? Não, eu acredito que quem está no momento gerenciando tenta fazer o seu melhor. Eu não acredito que ninguém esteja mal intencionado querendo fazer o pior. Eu só digo que o novo tenta olhar, eu falo guardar porque muitas vezes eu entendo o italiano, mas olhar para o povo como um todo, sabe? E não ficar achando defeitos ou críticas. A gente precisa construir, não destruir. Ainda falando da educação e também dos dados do IDEB, as classes do meio, que é o ensino fundamental, e as finais do ensino médio, sim, apresentaram crescimento, mas ainda estão abaixo daquilo que é preconizado. Qual é a sua proposta para melhorar essa área? Principalmente o ensino médio, que é aquele momento em que o aluno está saindo da escola e indo para o mercado de trabalho. É tão fundamental na vida de qualquer ser humano. É importante que a gente entenda que é uma parte da adolescência, né? Onde é tão complicado, tão difícil, né? Para o adolescente, porque ele está com medo, ele não sabe o futuro, o que espera lá fora. Então, é importante que ele seja também acompanhado. Eu acho muito, muito importante cuidar da cabecinha dele, sabe? Dos sonhos dele. E olhar com olhos humanos, porque muitas vezes a gente exige demais deles, eles ficam super sufocados e não conseguem dar bons resultados. Deixar eles relaxados, livres, mas, claro, dizendo para eles que o mercado de trabalho está ali e ele vai ter que fazer o melhor. Então, é importante a gente, eu acredito que anexar, além de tudo, esse olhar para a cabecinha deles, para o psicológico deles. As escolas profissionalizantes seriam uma saída, elas já estão sendo colocadas em prática, né, com bastante fervor no Estado agora, nessa última gestão. As escolas profissionalizantes são o ideal, ao seu ver? Muito importante. Eu fiz escola profissionalizante e digo que para mim, ela foi um divisor de águas, deu um norte para a minha vida, e ali você descobre vários talentos. Na profissionalizante. E é importante acompanhá-los sempre nessa decisão, porque tem alguns que são mais científicos, outros, né, mais criativos, então é importante a gente respeitar isso também, mas ela é fundamental. Ela é fundamental até para as mães, né, que deixam seus filhos nessas escolas de tempo integral, esperando que eles saiam dali preparados para o mercado. O Novo, Vera, ele defende sempre uma maior participação da iniciativa privada. E dentro das suas propostas, com relação à educação, existe uma participação dessa que são os vouchers. Isso, os chamados vouchers. Que os alunos receberiam para estudar, não na escola pública, mas numa escola particular custeada pelo poder público. Como é que isso funcionaria? Olha, se sabe que existe carência ainda de escolas. Então, a gente entende que para construir uma escola, é o projeto, as licitações, é tudo muito lento. A gente sabe que existe a possibilidade de conceder esses vouchers para elas estudarem em escolas boas, que aceitem essas crianças e as preparem. Então, o tempo que levaria para você construir, né, e os custos, você poderia custear uma nessas escolas e essas crianças terem uma educação muito boa e, com isso, ajudaria todos. O Estado, porque aí vai dizer, vai gastar quanto com a escola particular? Não, não é isso. Quanto que ele ia gastar construindo uma escola? Com toda a demora que ia ter,
quanto tempo essa criança ia passar para poder frequentar essa escola, se já existe a escola. Mas isso quer dizer que as escolas públicas deixariam de ser construídas numa gestão sua? Ou elas estariam o voucher estaria complementando durante um período? É complemento para você ajustar tudo isso, porque como eu falei, para construir não é fácil. Você vai construir uma casa, você precisa autorizações, você precisa o projeto, você precisa a mão de obra, é muito lento. Então, essas crianças não podem esperar. Então, isso seria um complemento. Mas as escolas públicas têm que existir. Elas têm que existir muito mais e melhorar ainda mais. Vocês já têm ideia do valor que o voucher seria? Não, nós não temos essa ideia ainda, não conseguimos fazer, porque depende do estado, né? Em Minas é uma outra realidade, o Ceará é uma outra realidade. Então, a gente precisa ver de estado para estado. E haveria, Vera, uma fiscalização dessas instituições? Porque, querendo ou não, seriam alunos do Estado estudando em outros locais, né? Em locais privados. Haveria uma fiscalização, então, pública dentro das escolas privadas para acompanhar o ensino desses alunos que estariam estudando com voucher? Na verdade, a gente precisa pregar liberdade, né? Então, a gente entende que quando a gente prepara esse voucher e dá disponibilidade para a sociedade, acredito que ele vai ser usado com responsabilidade. É claro, a gente precisa muito da sociedade nessas denúncias também, né? Então, não necessariamente o Estado fazer uma fiscalização, mas a gente aprender, né, a saber que o dinheiro é nosso. Então, é a responsabilidade nossa fiscalizá-lo. Tá certo. Vamos passar aqui para a saúde, então. O plano propõe, a gente deu uma olhada hoje, pesquisou tudo que está sendo proposto pelo Partido Novo dentro dessas eleições. Fila transparente para consultas, exames e cirurgias, além da participação da telemedicina e de mudanças na gestão dos hospitais. Telemedicina, vou puxar aqui agora. Muito importante porque acaba que diminui a fila ali para as consultas. Mas... E para aquelas necessidades que são presenciais, como exames e cirurgias. Qual é a sua proposta? Como zerar a fila, por exemplo, para cirurgias? Hoje nós temos, se eu não me engano, 60 mil pessoas que estão aguardando uma cirurgia eletiva. Então, qual a sua proposta para essa área? Sempre o público e o privado. É importante que a gente dê a essas pessoas a possibilidade de ir para um hospital particular. Não tem por que o Estado não facilitar isso. Por que fila? As pessoas, muitas vezes, elas vão fazer uma consulta, e entre a consulta e o retorno, passam até 6, 8, 1 ano. Quando elas voltam, o exame já não serve mais. Então, esse momento de espera, muitas vezes, é uma doença grave, que precisava de uma cirurgia imediata. Você já deve ter morrido depois de 6 meses. Então, é importante que o Estado se conscientize e tenha essa responsabilidade com as pessoas. E o público-privado é a melhor opção no momento, porque não tem como você construir, equipar um hospital em tão pouco tempo. Mas as pessoas estão precisando. Você viu a quantidade? Então, essas pessoas estão todas na fila. E a fila responsável, transparente, é aquela que evita que mal intencionados passem as pessoas na frente. Não existe isso. Como eu estou lá no número 100, aí eu tenho um amigo do amigo que está no número 200, aí eu passo para o número 3, por exemplo. Não existe. Então, essa transparência precisa existir. As pessoas têm que ser tratadas com respeito. Eu fico impressionada quando as pessoas dizem, eu vi isso muito nas campanhas que eu participei, ajudei, né? Eu chegava nos bairros e dizia assim, eu vou votar nele porque ele fez o meu parto. Ele passou ela na minha frente. Não sei. Eu dizia, mas aquela pessoa poderia morrer. A senhora foi perguntar se ela morreu, porque pode ser que o problema dela é muito mais grave que o seu. Então, a gente tem que... A população tem que entender que existe para todo mundo. Precisa o Estado se disponibilizar a isso, para ajudar todo mundo. Não elas fazerem conchavos arrumadinhos, sabe? Para poder facilitar a vida dela. E a dos outros. Quando meu vizinho não está bem, provavelmente eu também não vou estar bem. Então, a população precisa saber disso. Essa fila transparente, então, seria um sistema que a população poderia acompanhar em tempo real. Ela sabe o seu código. Fiscalizar. Isso, ela sabe o seu código e vai saber o código que foi, por exemplo, teve uma cirurgia, o número 100 fez a cirurgia, mas eu sou 89, por que eu não fui chamada? Então, ela tem como ela questionar lá. Por quê? Qual é a cirurgia? Não foi a cirurgia, foi a de catarata. Não, a sua era vesícula. Então, precisa existir essa transparência para a pessoa poder fiscalizar ela mesma. A interiorização da saúde pública é pauta principal dos seus 2 principais concorrentes, Eumano de Freitas, que já faz isso na gestão dele, né, e pretende continuar para a reeleição, caso seja reeleito, e também Ciro Gomes. Ele fala muito essa questão da interiorização. Então,
construir hospitais no interior não é viável? Não seria viável para você? Olha, a saúde é importantíssimo. Então, dizer que não construir seria melhor é uma irresponsabilidade. Mas precisa saber se realmente precisa ser construído. Porque, como eu falei, se você usar o privado e fazer essa junção, né, essa responsável do público com o privado, as pessoas também vão ter nos interiores essas condições. Agora, também você precisa saber que tem muitas vezes cidades que são a 100 quilômetros do hospital mais próximo. Elas precisam fazer uma cirurgia, então elas precisam ser acolhidas na cidade onde ela vai operar. Então, criar estruturas, não só os hospitais, mas criar uma estrutura onde a pessoa que vai sofrer aquele intervento cirúrgico, ela possa ser assistida ali. Então, muitas vezes, seria muito mais econômico você trazer essa pessoa para a cidade, dar uma estrutura para ela estar e ela fazer a cirurgia dela, estar bem para depois voltar para casa, do que construir um hospital numa cidade onde você não vai ter profissionais para selecionar, porque fazer um hospital é muitas outras coisas, não é só a questão de construir as paredes. O custeio é muito elevado. A manutenção daquele equipamento. É porque as pessoas pensam só em construir. E como que você vai fazer a manutenção? Porque aquilo ali, sem manutenção, ele acaba, destrói. Então, o plano também defende, candidata, a meritocracia no serviço público. Achei interessante. Com bônus vinculado ao cumprimento de metas. Como é que a senhora pretende estabelecer essas metas em áreas tão diferentes? Educação, saúde, segurança. Como seriam essas metas? Olha, eu acredito que todos gostam de ser gratificados, né? Quando você é incentivado. Se você não se sente incentivado, motivado, você desanima. Então, o Estado tem um papel fundamental em incentivar e motivar os professores, as pessoas da área de saúde, os enfermeiros e médicos, a se qualificar. Quanto mais você se qualifica, quanto mais você melhora os seus conhecimentos, é claro que o Estado tem que reconhecer. Se você faz um curso diferente de um que não fez nenhum, é claro que você tem que ser reconhecido. Isso é muito importante, isso valoriza a pessoa, e a pessoa fica muito mais motivada a continuar trabalhando, a continuar ajudando, a continuar servindo. Candidata, voltando aqui um pouquinho nessa questão de Minas Gerais, que é um exemplo de governo que a senhora toma aqui para o estado do Ceará, Minas apresentou, nesses anos de gestão do governador Zema, não prejuízo, mas uma dívida pública muito alta. Cresceu de 2019 para 2025, ano passado, mais 63%. Então, a conta lá parece que não fechou. O que a senhora faria de diferente trazendo aqui para o nosso estado do Ceará para não se comparar ao que aconteceu lá no estado de Minas Gerais com o governador Zema? Ter uma dívida alta pública não significa que foi tudo ruim. Muito provavelmente, a gente sabe países que têm dívidas altíssimas, mas que as pessoas vivem muito bem. Precisa saber realmente onde foi, né, esse investimento e onde foi que gerou essa dívida. Se foi para que o povo estivesse melhor, é válido. É claro que você também não pode deixar um país, um estado se endividar até o ponto de não poder gerenciar depois, porque depois você perde a mão, né? Mas eu acredito, conhecendo o Zema, essa dívida realmente foi para transformar a vida das pessoas para melhor. Então tá valendo. Tá valendo. Tá certo. Bom, vamos falar aqui sobre apoios políticos. Caso a senhora seja eleita, para que todas essas propostas, esses planos aconteçam durante a sua gestão, a senhora vai precisar de apoio. Apoio na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Como é que a senhora pretende fazer essas alianças? Apoio não significa se comprometer, certo? O Partido Novo ele tem um compromisso muito grande com as pessoas. E a partir do momento que esse compromisso que você tiver que ceder, você tem que ter certeza que é em benefício das pessoas, nunca em benefício do político. Porque o político é um servidor. Ele não pode ser o rei. Ele é o seu empregado. Então, se ele é o empregado, ele precisa olhar para as pessoas. Se esses acordos forem realmente positivos para o crescimento do Estado, para a melhoria da vida das pessoas, todo acordo é bem-vindo. Na política, a gente não tem que criar inimigos, a gente tem que criar tudo que for bom para a população. É a nossa meta, é a nossa esperança que as pessoas, daqui a uns anos, não tenham nem mais precisar partido político, mas sim, seja ele mesmo a pessoa que vai servir e não precise mais ficar ligado a partido, porque partido político muitas vezes te limita, faz acordos que muitas vezes você tem que engolir. Não é o caso do Novo, né? Mas o que a gente vê muito por aí. E isso é muito ruim para a população.
Mas é um diálogo fácil dentro da realidade, né? Passando para o governo do estado do Ceará. A senhora acredita que vai ser um diálogo fácil com os deputados? Acredito que Se tem, maioria for oposição. acredito que tem muita ideologia, Uhum. né? E menos povo. Então, eu vejo a política como uma poesia, sabe? Ela tem que rimar. E se ela rima, ela tem que ser bom para as pessoas que estão ouvindo. E essa pessoa é o povo. Então, se tiver no ritmo e sendo bom para os ouvidos do povo, eu acredito que vai ser bom para todo mundo. A senhora se apresenta agora, temos mais 10 minutos, já passamos 30 minutos aqui do nosso podcast, uma Nossa, conversa boa, né? Passa rápido. Mas a senhora se apresenta agora como uma alternativa para o eleitor de direita do estado do Ceará, tá uhum, certo? tá certo. Como é que esse eleitor deve enxergar Vera Lúcia do Partido Novo? Quem é essa candidata que está chegando agora, que está se apresentando agora e vai estar nas urnas? É verdade. Não é fácil você chegar, nem falando do caso ser mulher, né? No meio de todos os homens, de políticos experientes, né? De políticos renomados no nosso estado, né? Com gestões boas. Então, quer dizer, tudo isso é muito difícil. E sendo de direita, né? Porque realmente, muitas vezes, a pessoa pensa que a pessoa de direita é aquele enlatado, né? Que foi apresentado aí no carnaval em fevereiro. Não, nós não somos engessados nem enlatados. Nós só temos uma diferença. Nós queremos fazer para o povo. Nós não queremos fazer para criar uma carreira política. Eu nem preciso dessa carreira política. Eu estou aqui realmente para servir o povo, porque eu recebi esse chamado. Mas a gente precisa pensar no povo. Enquanto o político ele se conscientiza de que é o povo que manda nele, que o povo é o dono daquela casa, não nós, os políticos, né, que estão ali. Ele vai verificar e vai tocar com mão que tudo vai mudar. Porque a política é muito boa. O problema da política são as pessoas que destrói essa poesia, essa mágica que tem na política. Porque tudo na nossa vida é política. Você na sua casa faz política, você no seu trabalho faz política, você na sua empresa faz política. Tudo você faz política. Então, a política tem que ser uma coisa agradável, tem que ser uma coisa boa. Então, eu, como Partido Novo, né, e como uma mulher de direita, eu acredito que não exista rivalidade. Eu sonho no dia onde seremos livres e não precisamos mais de partido para concorrer uma campanha, né, eleitoral. Que a gente possa realmente fazer livremente, sem ter medo de falar o que somos e o que queremos fazer. E servir o povo. Sem carreirismo, porque na política o ruim é o carreirismo. Nós temos aqui uma eleição bem polarizada Uhum. já há algum tempo, esse ano mais, ao meu ver, porque temos Eumano de Freitas do PT de um lado e Ciro Gomes do PSDB, que está se colocando à direita, porque tem aliados que Uhum. estão historicamente da direita. Então, que tipo de eleitor vai ser convencido por você? Quem é o eleitor que vai votar? O eleitor de direita, provavelmente, vai votar na Vera. O eleitor que for realmente de direita. Porque, na verdade, hoje nós não temos nenhum candidato de direita. Nós temos 2 candidatos que são vamos chamar um junto misturado, certo? A gente não identifica, eu não vejo o Ciro como um de direita. Mas ele né? estando aliado a pessoas que são da direita, André Fernandes, Capitão Wagner, essas pessoas não vão puxar os votos da direita talvez para Ciro Gomes? Não, eu gostaria que as pessoas perguntassem se o André, nesse momento, ele realmente é de direita. É as pessoas de direita que precisam fazer essa pergunta. Porque a senhora acha que não. Não acredito nisso. Porque nós vimos que ele se aliou com um dos maiores inimigos do maior líder da direita. Então, como é que eu posso me aliar a um inimigo, sabe, de uma pessoa e dizer que ela é amiga, está com a outra? Não, alguma coisa está errada aí. Tem alguma coisa errada. Se ele se aliou ao Ciro, provavelmente deve ter os interesses, né, envolvidos, e eu não estou aqui para dizer quais são, mas provavelmente sim. Mas dizer que uma pessoa de direita hoje se alia ao Ciro e diz que é de direita, eu tenho minhas dúvidas. Mas, por exemplo, nas eleições municipais, o candidato Girão estava pelo Partido Novo e, num segundo turno, ele ficou ao lado de André Fernandes, que foi para o segundo turno junto com Evandro, né? Que, enfim, hoje é prefeito. Nosso Então, prefeito. essas ligações, elas são feitas. As costuras, elas acontecem dentro da política. Isso não é normal? Costura, sim. Mas hoje, se tratando
desses dois candidatos, né, o PT e o Ciro Gomes, acho muito difícil que um eleitor de direita consiga dizer que vai votar no Ciro e é de direita. Eu vejo com muita dificuldade essa aliança. A aliança do Girão com ele, né, com o André Fernandes, no segundo turno, era estratégica. Nós estávamos juntos, era a direita contra o Leitão naquele momento. Mas hoje, me dizer que um eleitor de direita olha o André Fernandes e olha o Ciro sendo do mesmo espectro, eu acho muito difícil que isso possa soar romântico. Mas não indo para o segundo turno, tendo as duas candidaturas que são hoje as que estão mais bem colocadas nas pesquisas, Ciro e Eumano, a senhora apoiaria um dos dois? Eu hoje digo que não apoiaria. Porque eu não vejo nenhum dos dois de direita. E eu sou de direita, então não tem como apoiar. Agora, é claro, como você falou, existe as costuras, né? Que a gente pode chamar assim, costurar para que tudo dê certo, para que realmente a gente tenha bons resultados. Mas eu hoje digo que, se me coloco à direita hoje, não tem como, no segundo turno, votar num dos dois candidatos. Quais são os planos para a campanha? O que Vera Lúcia vai fazer daqui para frente, até outubro? Olha, nós somos do Novo, né? Eu vi que o assessor fez assim agora, porque tem muito trabalho pela frente, nós né? somos do Novo, e o Novo é o partido que realmente coloca o tênis e vai para as ruas, né? Então, é isso que nós vamos fazer, né? Nós estamos tendo esse espaço maravilhoso, né? Que eu agradeço enormemente, de poder estar dizendo que existe uma alternativa, que o Novo está aqui no Ceará, já há um bom tempo, mas agora ficando cada dia mais robusto depois do Girão, né? Então, a gente está aqui. E vocês têm uma alternativa hoje. Vamos fazer a diferença. O Novo quer governar para vocês. O Novo não quer governar para uma elite, não quer governar para um grupo. O Novo quer governar para a população do Ceará, aquela que realmente precisa. Aquela pessoa como eu, como você, pessoas normais. A campanha vai ficar mais concentrada aqui em Fortaleza ou vai seguir para o interior do estado também, apertando as mãos? Não, nós vamos seguir para o interior, sim, precisa. Onde alguém abrir as portas, o Novo vai. Onde tiver uma rede ou uma caminha para dormir no terraço, nós estamos lá, porque é isso que é o Novo. O Novo vai junto das pessoas, onde as pessoas estão. Como é que fica a sua vida pessoal agora, dentro dessa loucura que foi aceitar, nos 45 do segundo tempo, uma campanha para o governo do estado do Ceará? Então, eu sou mãe de 4 patas, tenho 10 filhotes, todos já idosos, que eu recolhi na rua. Então, o que acontece? Perdi 2 semanas atrás, foi realmente bem difícil, porque é um amor maravilhoso, é um amor que não tem tamanho, né? Só quem é mãe de 4 patas sabe, e que faz esse serviço de pegar, recolher na rua. Então, tá muito difícil, porque o tempo para eles vai começar a ficar cada dia mais escasso. Mas, graças a Deus, eu tenho uma equipe que me ajuda, né? Que nesse momento vai me dar um suporte. E também a empresa, né? Que graças a Deus também a empresa eu tenho pessoas qualificadas, né, como eu digo, que podem me ajudar nesse momento, que foram pegas de surpresa como eu, né? Mas a gente está tentando se ajustar e vai dar certo. Você também era presidente da associação dos pequenos hotéis e pousadas. Também estou se afastou isso. do cargo para dar continuidade. Com certeza, porque os pequenos precisam também ser vistos, né? A gente tem um olhar sempre muito para os grandes, né? Para as grandes associações, mas as pequenas existem, trabalham com muita dificuldade, mas é muito importante a gente olhar a todos. E a causa animal, que acabou que a gente entrou nesse assunto falando que é mãe de 4 patas e que adota esses animais, né? A causa animal vai continuar sendo uma política pública sua dentro de um possível governo? É importante porque a causa animal, ela não atinge só o animal, né? Ela atinge as pessoas, né? O problema de zoonose é muito importante ser visto com muito cuidado, porque não é só o animal abandonado, mas as doenças que esse abandono, infelizmente, eles acabam acometendo outras pessoas, que chega até o humano. Então, precisa ter esse controle, precisa ajudar. Ali também o público-privado precisa chegar junto. Não adianta ficar fazendo coisas estratosféricas. Não, precisa realmente ter responsabilidade, sabe? E o público-privado também entra muito bem nessa causa, porque temos muitas clínicas veterinárias, né? A população
pode ter seu animal, então ela quer ter, quer cuidar, mas não tem como. Então a gente precisa chegar junto, precisa ajudar essas pessoas. O Estado, é uma obrigação do Estado também acolher esses animais? Não é uma obrigação, mas é uma responsabilidade do Mas Estado. uma gestão sua seria? Sim, sim, com certeza. Seria visto como uma prioridade, sim. Porque, como eu lhe falei, ele causa todo um transtorno também para as pessoas, não só para o animal. Então é importante isso. Até acidente de carro, porque esses animais abandonados na rua, atravessando a rua, tantos motoqueiros sofrem acidentes. Então a gente precisa cuidar deles para também cuidar da nossa população. Vera, temos alguns instantes finais. Eu quero que você passe uma mensagem para o seu eleitor, para o público que está nos assistindo. Olha, eu me proponho como uma mulher e como uma pessoa que veio para cuidar de você. Você que realmente é de direita, que você realmente acredita nos valores da família, né, da sua fé, você defende a sua fé, a sua família, você pode vir junto com o Novo, porque o Novo tem as propostas liberdade, com responsabilidade e uma gestão totalmente focada em você. Você que precisa da ajuda do governo, que precisa da ajuda de todos para poder ter uma vida melhor. Tá certo. Vera, obrigada por ter participado com a gente aqui no nosso podcast Eleições 2026. E olha, para você que está em casa, amanhã nós vamos receber Ciro Gomes, do PSDB, que vai ser o último entrevistado dessa rodada de sabatinas. Vera, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Bianca. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.